Graça e paz, meus amados e queridos irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Este quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, Ironeuso Bonfim. Neste momento eu gostaria de estar compartilhando a palavra de Deus aos vossos corações, lembrando que o nosso foco é compartilhar a palavra de Deus, falar somente da palavra. Não prego placas, não prego religião, mas eu falo somente de Jesus, somente da palavra. E como sempre, eu sempre busco de Deus a direção das palavras que irei ministrar. E nesse momento Deus me trouxe a palavra do Evangelho de Lucas, capítulo 18, o verso 9 em diante. Falamos sobre a parábola do fariseu e o publicano. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que era justo, e desprezavam os outros. Verso 10. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aí no verso 14, Jesus ele diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Glória a Deus. Esta é a palavra desta manhã, né? Palavra de fé, a palavra do dia. Jesus ele traz esta parábola, como no verso 9 diz, e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que era justo, e desprezavam os outros. Então Jesus ele sempre pregava, né, por parábola, e ele trouxe essa parábola ali, uma comparação, uma metáfora, né, para estar ali falando acerca daquelas pessoas que se confiavam em si mesmas, que se achavam justas e desprezavam os outros, como os fariseus, como os fariseus e os escribas, né? A Bíblia diz que certa vez Jesus sentou para comer com os pecadores, e os discípulos, os fariseus, chegaram e disseram: o vosso mestre senta para comer com os pecadores e publicanos. E Jesus diz que os sãos não precisam de médicos, mas sim os enfermos. Eu vim não para os justos, mas para os pecadores ao arrependimento. Então Jesus ele sempre defendia ali os publicanos, ou seja, os publicanos, os pecadores. Ele sempre defendia os pecadores. Então Jesus ele traz essa parábola dizendo: olha, 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. Aí ele diz que o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Tá? Jesus ele diz, nessa parábola, que o fariseu ele estava em pé e ele orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou. Então ele se exaltava diante de Deus, ele se exaltava, porque uma oração, nós temos que reconhecer Deus como superior. Ó Deus, obrigado pela sua grandeza em minha vida, porque nada sou sem ti, nada posso fazer sem a tua presença. Jesus diz em outra parábola, que eu sou a videira e vós sois o ramos, e a vara de si mesmo não pode dar fruto, e nada sem mim podereis fazer. Então Jesus ele sempre trazia essas parábolas para nos mostrar que sem ele não somos
somos nada e que não podemos nos vangloriar, né? Que não podemos nos exaltar, que nós temos que sempre se humilhar diante dele, né? Nós temos que se prostrar. A Bíblia fala que humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, que no tempo certo ele te exaltará. Então, ele se exaltou, e hoje em dia não é diferente. Quantas pessoas que se exaltam, que confiam no seu cargo, na sua posição, na sua sabedoria, na sua eloquência, né? E ali desprezam os demais, acabam desprezando as pessoas, desprezando ali a experiência das outras pessoas. Por exemplo, cada um tem a sua experiência com Deus. Uma experiência de um é mais elevada, outra é mais inferior, mas cada um tem a sua experiência com Deus, cada um tem a sua intimidade com Deus, a sua maneira de expressar, de falar, de orar, né? Então, nós não podemos desprezar o próximo, o nosso próximo, só pelo fato dele não ser igual a mim, só pelo fato de não ter o mesmo pensamento que o meu. Que tem pessoas que é assim: se não pensa do meu jeito, não presta; se não é do jeito que eu penso, não presta. Mas não é assim, né? Não é dessa forma. Então Jesus, ele traz essa comparação, que o fariseu, ele de pé, de lado, ele orava dizendo: ó Deus, graças te dou, que não sou como os roubadores, graças te dou porque não sou como os demais homens. Ele se comparou e quis se colocar superior a essas pessoas. E a Bíblia diz que Deus, ele não faz acepção ou distinção de pessoas. O amor de Deus, ele é igual para todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira. A diferença é para que todos aquele que nele crê, porque quem não crê não recebe o amor, mas quem crê recebe. Se creu, não importa o seu estado, não importa como você esteja, não importa. Deus, ele não olha quando você vem com ele de todo o coração, quando você vem a ele como esse publicano que veio, e ele veio mesmo sendo publicano, mesmo sabendo o seu pecado, mesmo sabendo a sua situação, ele mesmo assim veio diante de Deus. E a Bíblia diz que o publicano, porém, estando em pé, de longe, ainda nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ou seja, ele foi ali porque ele reconheceu que só em Cristo, só em Deus, ele teria ali o perdão dos nossos pecados. Ó Deus, tem misericórdia de mim. Ele reconheceu: tem misericórdia de mim que sou pecador. Tem misericórdia de mim que sou pecador. Na epístola em 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, diz aqui: se dissermos, capítulo 1, do verso 8 ao 10, se dizermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as nossas injustiças. E se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Aí no capítulo 2, ele diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas do mundo todo. Então, você pode ver que a palavra do Senhor, ela sempre nos dá a garantia do perdão. As garantias do perdão. Então Jesus, ele faz essa comparação e traz essa parábola para aqueles que se gloriavam, que achavam superior aos demais, ou seja, exaltava, né, que confiavam em si mesmo, né, e crendo ser mais justos do que os outros, e desprezavam os demais. Então, nós temos, irmãos, que a cada dia mais buscar de Deus, né, o seu favor. A Bíblia fala que não há um justo sequer sobre a terra.
não justo. Todos nós somos pecadores, todos nós pecamos. Se nós dissermos que não temos pecado, já estamos pecando, já estamos pecando, o pecado da mentira, porque a Bíblia fala que estamos enganando a nós mesmos, fazendo-nos mentirosos, porque confiamos que não somos pecadores. Nós não somos super-heróis. Se nós somos alguma coisa, se conseguimos e conquistamos alguma coisa, é porque a misericórdia dele nos alcançou. Não porque somos melhores, não porque somos... Não, irmãos. É porque a misericórdia de Cristo nos alcançou. Então, Ele é a nossa vida. Ele é o nosso alicerce, Ele é a nossa coluna, Ele é o nosso rochedo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Por isso que aquele publicano foi até Ele, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele mesmo pecador, mesmo ali reconhecendo o seu pecado, ele chega diante de Deus e diz: ó Deus, a Bíblia fala que ele não teve nem coragem de olhar para o céu, nem para o céu ele teve coragem de olhar, porque ele reconheceu quem ele era e quem era Deus, reconheceu a santidade de Deus e a sua miserabilidade, e ele, olhando para baixo, ele batia no peito. A Bíblia diz que ele batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aí Jesus diz aqui no verso 14: digo-vos que este, apontando para o publicano, este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Umas pessoas falam que, aqueles que será humilhado, será exaltado. Todos, o que serão humilhados será exaltado. Mas não é, irmãos. Olha a palavra, o que a palavra diz: qualquer que a si mesmo, não é os humilhados serão exaltados, é aquele que se humilha será exaltado, que a si mesmo se humilha. Não é, eu estou sendo humilhado, vou ser exaltado. Não, irmãos. É aquele que a si mesmo. Tem pessoas que estão sendo humilhadas, mas estão se debatendo, não estão se humilhando, estão contestando, estão murmurando, estão reclamando. Mas não é assim. Aqui está dizendo, porque qualquer que a si mesmo se exalta. Tem pessoas que se exaltam, se colocam no pedestal, quer ser o Deus, quer ser... Esperar a propaganda passar. Então, irmãos, a palavra do Senhor fala que aqueles que a si mesmos se exaltam serão humilhados. O que mais tem? Pessoas que se acham os melhores cantores, os melhores pregadores, pensa que as coisas acontecem só por quando ele está na igreja. Mas a minha igreja é melhor, porque Deus tem um propósito maior na minha vida, e é isso que a palavra está falando, irmãos. Porque Deus tem um propósito melhor na minha vida e eu desprezo os demais. Não, irmãos, não é assim não. Deus tem propósito na vida de todos. Porque o centro aqui não é você, o centro aqui não é eu, o centro aqui não é nós, o centro é Cristo. Tudo é por Cristo. A Bíblia diz que Deus não nos deu dons para a nossa glória, mas sim para a edificação da igreja. Deus não deu dons para sermos estrelas, para sermos astros. Deus nos deu dons para sermos soldados. Ele enviou você, Ele enviou a nós, mas a nossa missão não é ser estrela, não, irmãos, é ir atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele diz: ide por todo mundo, apregoai o meu evangelho a toda criatura, e ensinai-vos a guardar tudo aquilo que vós tem aprendido de mim. Ide após mim, fazeis discípulos. Essa é a nossa missão, é fazer discípulos, é pregar o evangelho, é pregar a palavra de Deus. Não é falar de nós mesmos, não é destacar o que somos nós, porque Deus tem um propósito na minha vida. E não, irmãos, dê glória a Deus, fale de Deus. O seu propósito é você e Deus. É você e Deus. Deus quer que você fale da palavra. Deus quer que você fale dele, de Cristo.
Quando Paulo diz para Timóteo, Timóteo, pregue a palavra, índice a tempo e fora de tempo, ou seja, em todo tempo, Timóteo, quando você abrir a tua boca, em todo tempo, pregue a palavra, fale somente da palavra, fale somente de Cristo. Quem é a palavra? A palavra é Cristo, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Então, Paulo está dizendo, pregue Cristo em todo tempo. Vai abrir a tua boca, pregue de Cristo, fale de Cristo, em todo tempo fale de Cristo. E ele diz aqui que qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado. Quantos têm caído pelo seu ego? Quantos têm caído pela sua vanglória? Porque aqueles que se exaltam é uma vanglória, é uma glória vã, é uma glória desnecessária. Porque Deus não nos chamou para sermos glorificados. Deus não nos chamou para sermos gloriados. Como eu vi uma pessoa falando que a nossa pregação não tem que atrair fãs, mas sim discípulos. Não tem que fazer fãs, mas sim discípulos. É a verdade. Porque o mestre aqui é só Jesus, irmãos. Somos discípulos, somos servos. O nosso papel é servir a Cristo. É servir, não é usar dessa... Paulo diz, eu não usei da minha autoridade para convosco. O que Paulo está dizendo? Quando eu estive convosco, eu trabalhei dia e noite para não ser-vos pesado. Então a intenção de Paulo era somente de falar de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, Paulo fala sobre o caráter da sua pregação. E eu, irmãos, quando fui ter convosco para anunciar o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque eu nada me propus saber entre vós, senão a este, Jesus Cristo crucificado. Paulo está falando, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, eu estive com temor e tremor, e grande tremor, porque as minhas palavras de pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, no poder de Deus. Paulo não queria seguidores para si, ele queria seguidores para Cristo. Ele diz, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo queria seguidores para Cristo e não para si mesmo, como muitos têm querido. Meus filhinhos, meus queridos. Não, irmãos, não é seu, não, é de Cristo. Não é porque eu sou pastor que eu sou dono, não, é de Cristo. E quando eu tenho essa mentalidade, eu vou tratar com as pessoas como Cristo quer que eu trate, não do jeito que eu quero que trate, como se fossem meus. Não. Cristo é o cabeça do corpo e nós somos os membros. As coisas acontecem pela vontade de Deus e não pela nossa. E a Bíblia fala que Deus faz conforme a tua vontade, não conforme a nossa vontade. Então ele está dizendo, qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado. Cuidado, meus irmãos. Você que fica se comparando superior ao próximo, só porque Deus tem um propósito na sua vida e você acaba se destacando mais. Mas se você tem se destacado mais, não é para te gloriar, não é para a sua glória. É para que o nome de Deus seja glorificado. Se o nome de Deus não tem sido glorificado na tua vida, não é para a glória de Deus, é para a sua glória e é vanglória. E Deus abomina isso. Lembra, Lúcifer, Deus deu a glória a ele, Deus fez ele um querubim ungido, ele era um ser mais perfeito no céu, e ele se gloriou, ele quis ser melhor do que Deus, ele se achou ser superior a Deus, queria sentar no trono de Deus, querendo parecer Deus. O que aconteceu? Deus mandou ele de alto a baixo. Então cuidado com o seu ego, cuidado com o seu orgulho, cuidado com a sua vanglória. Deus não te chamou para isso, não. Deus te chamou para pregar o amor. Deus te chamou para pregar o Evangelho. Deus te chamou para padecer por Cristo. Deus te chamou para viver o Evangelho. Não é só pregar também, não. É viver. Viver o Evangelho. E ele diz aqui mais, que qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. E o que ele fez? Batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador.
Ele não chegava e destacava para Deus só o seu... Não, irmão. Deus conhece você. Ele sabe quem é você. Você pode ver que o próprio Deus deu testemunho de Jó para o diabo. Ele sabe quem é você. Ele sabe o que agrada a Ele em você. Mas se humilha diante de Deus. Reconheça quem Ele é grande. Nós não somos nada, somos pó. Não é Deus que precisa de você, é você que precisa de Deus. Eu necessito de Deus, por isso que estou aqui. Por isso que eu me humilho todo dia na presença de Deus, porque eu reconheço que se eu sair um pouquinho da presença dEle, eu sou destruído. Eu não sou nada sem Jesus, eu não sou nada sem Deus. Já tive experiências que eu saí da presença do Senhor, irmãos. Eu fui lá na sarjeta, eu fui no fundo do poço. Deus mostrou para mim que sem Ele eu não sou nada. Não deixa, não queira ver com seus próprios olhos isso não. Eu já passei por isso. Dói. Ficar longe de Deus dói. Ficar longe da presença de Deus dói. Você ser derrubado pelo seu próprio ego dói. Você ser derrubado pelo seu orgulho dói. Sabe qual que é as coisas que derrubam homem de Deus e mulher de Deus? Primeiro, orgulho. O que derrubou Lúcifer é o orgulho. E esse sentimento, ele não é do Espírito Santo. Ele é uma obra da carne. Quando você começa a ver um cantor e diz, se fosse eu cantava melhor, já começa a orar, começa a repreender, porque isso não é de Deus. Isso é um sentimento que tem no coração de Lúcifer, no coração do diabo. É Ele que coloca no nosso coração para a gente ser igual a Ele. E nós temos que ser igual a Cristo e não igual a Ele. Você pode ver que quando aquele jovem de qualidade chegou e falou, bom mestre, Jesus falou, quem é bom? Bom é somente aquele que está no céu. Eu não sou bom. Bom é somente meu Pai. Então, qual o exemplo que Jesus tem nos dado? Bom é só Jesus. E o nosso chamado, irmãos, não é para querer ser melhor do que os outros. Não é para querer pregar ou cantar melhor, não. Ele chamou nós para adorar, para servir. Se você faz algo melhor, glória a Deus por isso, mas a glória é para Ele, não é para você. Não queira glória para si. Não queira glória para si. Foi o diabo que quis glória e Deus mandou ele pro alto abaixo. Não queira o mesmo destino dele, não. Viu? Se humilha diante de Deus. E Ele te deu o dom, foi para a glória dele, não foi para a sua glória. Não foi para você se gloriar, se destacar como uma estrelinha, não. Como o melhor. A minha igreja é melhor. A minha placa é melhor. Não, irmãos. Melhor é Deus. Se Deus está na sua vida, se Deus está na sua igreja, glória a Deus por isso. Mas Deus está onde a verdade é pregada e vivida, e respeitada, e reverenciada e honrada. Essa é a presença de Deus. Então, irmãos, glória a Jesus por isso. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que o Espírito Santo de Deus fale em cada coração. Você que não é inscrito no canal, inscreve no canal, se inscreve, deixe seus comentários aí, o que você achou da palavra, deixe o seu joinha, curte aí, para que o YouTube venha estar enviando essa mensagem para mais pessoas. Compartilhe ao máximo de pessoas que você puder. Ajude, irmãos, essa mensagem ser enviada. Se você gostaria de compartilhar essa mensagem, copie o link, mande nos grupos, mande no Facebook, mande para as pessoas individuais, nos status, viu? Deixa Deus te usar. Que Deus abençoe a todos. Fique todos na paz do Senhor Jesus. Ore por mim, pela minha família. Você também que quiser oração, deixe os pedidos de oração nos comentários, que nós vamos estar orando por vocês. Deus abençoe a todos. Fique todos na paz do Senhor Jesus.